Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Aproveitando aí a semana do clássico que vai ter no domingo às 18 horas no Maracanã, eu decidi fazer um vídeo hoje bem legal, onde eu tenho certeza que vai agradar tanto a tricolores quanto a vascaínos. Porque eu acho que, é a minha opinião, Fluminense e Vasco é um clássico subestimado. Não dão a devida importância para esse clássico na imprensa. E, consequentemente, os torcedores de ambas as equipes acabam não dando também o reconhecimento que esse clássico merece. Mas antes de começar a falar sobre curiosidades, sobre fatos históricos, gols, títulos, heróis, tudo relacionado a esse clássico do futebol fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro e também brasileiro, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal. Quem não está inscrito, estamos com 1.950, faltam apenas 50 inscritos para batermos 2.000. Pedir para que vocês deem o like, a galera tá atendendo o meu apelo e tá mandando ver no like, os últimos 2 vídeos mostram isso, muito obrigado, tanto tricolores quanto vascaínos. Peço que compartilhe os vídeos nos grupos de WhatsApp e lembre um amigo para clicar no link, na letra azul. Se clicar diretamente no vídeo não conta a visualização. E, como vocês fizeram nos últimos 2 vídeos, mandem ver nos comentários. Ajuda muito a crescer o canal, porque o YouTube recomenda o vídeo, assim como recomenda quando tem bastante like. Então vamos embora, Fluminense A? Chegou a hora. Eu já começo falando uma coisa que eu tenho certeza que talvez 90% dos que vão assistir a esse vídeo, das duas torcidas, tanto de Fluminense quanto Vasco, não sabem. Esse clássico tem uma nomenclatura e se chama Clássico dos Gigantes. Pois é, Fla-Flu é o clássico das multidões, Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões, Fluminense e Botafogo é o clássico vovô. E em 2006, o jornal Lance fez uma enquete, fez uma eleição que durou uma semana, onde as duas torcidas votariam em um nome, escolheriam um nome para dar a esse clássico. Achei uma iniciativa muito legal do jornal Lance, porque afinal de contas é um clássico que envolve 2 gigantes do futebol brasileiro e 2 equipes que fizeram jogos memoráveis, antológicos. Tem muita coisa envolvida nesse clássico. Então, por que não tinha um nome? E o nome que venceu foi Clássico dos Gigantes. Um nome muito apropriado, que dimensiona bem o tamanho que é esse clássico. Eu começo falando aqui, para a gente desenvolver aí o tema, o seguinte. Nesse clássico, quando as duas equipes entram em campo, estão 10 títulos nacionais, 4 brasileiros de cada um e uma Copa do Brasil de cada um. É muita conquista nacional. Os 2 times são aqui do Rio de Janeiro. É um clássico também, gente, que ele extrapola a questão ali do campo. Às vezes para o lado do bem, em algumas situações para o lado do mal, É um clássico que, por envolver muita rivalidade, ele acaba tendo consequências aí péssimas na questão aí da relação de suas torcidas. E aí eu me refiro mais especificamente a torcidas organizadas. É um clássico muito tenso, quando o jogo é bom e a casa vai ficar cheia. Em vários locais aqui do estado do Rio de Janeiro, infelizmente, acontecem confrontos. E pior ainda, já aconteceram tragédias, como mortes de torcedores de ambos os lados. E temos aí mais recentemente a tragédia do rapaz, o Scud, um grande tricolor, um fato lamentável, muito triste, que acaba manchando a história desse grande clássico. As duas equipes sempre colocaram, grandes públicos no Maracanã, superando aí a casa dos 100 mil. O maior público da história desse jogo
foi o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1984. O jogo foi 0-0 e o Fluminense sagrou-se campeão brasileiro, pois no jogo de ida venceu por 1-0 com gol do Romerito. E nesse jogo foram mais de 130 mil torcedores. Pagantes bateu 128 mil os quebrados. E a gente sabe que naquela época de Sudeste, o Maracanã botava fácil no jogo desse porte 30 mil torcedores entrando de forma gratuita. Então você pode botar por baixo aí que o público total desse jogo foram 150 mil torcedores aproximadamente. Eu fiz algumas anotações aqui de coisas que eu lembro sobre esse clássico para que eu não pudesse esquecer. Então eu vou dar uma olhadinha aqui só para relembrar as coisas que eu anotei. Acabei de ler uma. Esse clássico já decidiu o Campeonato Carioca em 4 oportunidades. Em 1976, em 1980, em 1993 e em 2003. Algum vascaíno pode estar questionando o seguinte, mas espera aí, em 94 nós ganhamos o tricampeonato carioca com 2 gols do Jardel contra o Fluminense diante de um Maracanã lotado. Mas ali não era a decisão do campeonato, tanto é que o vice-campeão foi o Flamengo, porque o Flamengo terminou aquela fase final com mais pontos que o Fluminense. Era um jogo onde se o Fluminense ganhar era campeão, se o Vasco ganhar era campeão, e se houvesse um empate, o Flamengo seria campeão. Portanto, não foi uma decisão envolvendo somente os dois times, como foi em 1976, onde o Doval na prorrogação, 1970, deixa eu lembrar, 76. Eu sempre confundo 75 e 76. 75 foi um triangular Fluminense, Vasco e Botafogo. O do Doval, argentino, ganhou na cabeça do Abelão, que hoje trabalha no Vasco, jogador formado no Fluminense, tem uma história como jogador, como técnico, assim como tem uma história como técnico também no Vasco. Doval ganha dele na cabeça, faz o gol de cabeça na prorrogação e o Fluminense sagra bicampeão carioca em 1976. Em 80, mais um jogo memorável, Maracanã lotado, um jogo também que marcou a última crônica de Nelson Rodrigues, ele faleceu logo na sequência desse jogo, onde o Vasco tinha um timaço que acabara de ser vice-campeão brasileiro em 79, perdendo para o Internacional na final, e o Fluminense tinha um time de garotos. Só tinha um jogador no time que não era cria do Fluminense, que era o Cláudio Adão, que acabou sendo artilheiro daquele campeonato. E o Fluminense com o gol do Edinho, que já era um jogador, não era tão jovem, mas cria do Fluminense, um gol de falta, como diria Nelson Rodrigues Filho naquele CD Saudações Tricolores, um petardo do Edinho. Mazzaropi aceitou e o Fluminense vence o jogo por 1-0 e ganha o favoritíssimo Vasco na final daquele campeonato carioca. O Vasco tinha um timaço com Roberto Dinamite e companhia, o Fluminense tinha um time de garotos. Em 1993 ocorre a primeira decisão entre os dois, numa melhor de 3. O Vasco vence o primeiro jogo por 2-0, o Fluminense vence o segundo jogo por 2-1, e no terceiro jogo, eu estava lá, infelizmente, o jogo foi 0-0, o empate garantia o título para o Vasco, foi o suficiente. Inclusive o Ian, se eu não me engano foi o Ian, perdeu um pênalti. O Ian jogava no Vasco, depois ele veio jogar no Fluminense, um canhotinho habilidoso, meio campo, que inclusive jogou no Fluminense na Série C até 2001, por aí, jogador de muita qualidade. E 2003 é o jogo onde as duas equipes decidem o campeonato, e acontece um gol que eu vou falar aqui mais na frente, que eu separei 2 gols antológicos na história desse clássico, e eu vou falar dele daqui a pouco. Não citei finais de Taça Guanabara, Taça Rio, torneio municipal, torneio de verão, outros torneios que houveram ao longo da história, porque achei melhor falar dos mais relevantes. O maior jogo da história entre as duas equipes, obviamente, foi a final do Campeonato Brasileiro de 1984, vencida pelo Fluminense. Houve 2 ocasiões em que essas equipes se enfrentaram em mata-mata de Campeonato Brasileiro. A primeira foi em 1981, nas oitavas de final, onde o Vasco eliminou o Fluminense. Em 1988, o Fluminense enfrentou o Vasco nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Eu estava lá nos 2 jogos, eu tinha 9 anos. E o Fluminense elimina o favoritíssimo Vasco, que em 1989 acaba se sagrando campeão brasileiro. O Fluminense não foi a melhor equipe na fase de classificação, o Vasco foi, mas o Vasco acabou sucumbindo diante do Fluminense. O primeiro jogo foi 1-0, gol contra do Zé do Carmo, e o segundo jogo foi um jogaço, jogo digno do tamanho das duas equipes.
O Fluminense abriu o placar com o gol do Donizete, 1-0. Donizete, que depois foi campeão da Libertadores em 97 pelo Cruzeiro. Donizete, cria do Fluminense, um grande jogador. O Vasco empatou com o Bismarck num golaço, num passe sensacional do Roberto Dinamite, que o Bismarck pegou de primeira. O Leonardo, que depois viria jogar no Fluminense, inclusive fez gol na final do gol de barriga de 95, né? Contra o Flamengo, empata no último lance do jogo. Giovani, um cracaço, faz um cruzamento de um tiro livre indireto dentro da área. O Leonardo empata não, ele vira o jogo, 2-1. Como o primeiro jogo foi 1-0, foram para a prorrogação. Na prorrogação, o Fluminense faz 1-0 com o Zé Maria. E o segundo gol é aquele gol antológico do Washington, onde ele encobre o Acácio com um toque magistral. Então o Vasco eliminou o Fluminense em 81 e o Fluminense eliminou o Vasco em 1988. Em Copas do Brasil também houveram 2 confrontos, uma eliminação para cada lado. Vejam como esse confronto é equilibrado. O Fluminense elimina o Vasco em 2000, em pleno São Januário, eu estava lá, 2-2. E o Vasco dá o troco em 2006 na semifinal da Copa do Brasil, fazendo a final na sequência com o Flamengo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Tá, uma coisa bem legal aqui. Para quem não se lembra, em 1999, o último clássico antes do Maracanã fechar para as obras e ele ganhar aquele formato para o Mundial de Clubes, que foi cadeira branca, cadeira amarela, cadeira verde, lembra desse formato que teve? Foi Fluminense e Vasco. Teve quase 130 mil torcedores. O Fluminense, lembrando que em 1999, o Fluminense ia disputar a Série C, foi rebaixado em 1998, e o Vasco havia acabado de ganhar a Copa Libertadores. Foi um confronto entre o atual campeão da Libertadores e um time que foi rebaixado para a Série C. Mas isso não foi suficiente para que o Maracanã não ficasse dividido. As 2 torcidas lotaram o Maracanã. O Vasco venceu o jogo por 3-0. É o fatídico jogo onde o Eurico Miranda afirma que se o Vasco vencesse por 2-0 não pagaria bicho, que contra time pequeno deveria ser no mínimo 3. E acabou acontecendo. O Vasco tinha um time muito forte naquele período entre 97 e 2000. Como eu falei, havia acabado de ganhar a Libertadores em 98. O Fluminense tinha um time humilde, porém muito batalhador, mas não foi suficiente para vencer aquele jogo. E por coincidência do destino, quando o Maracanã passou pelas reformas para sediar a Copa do Mundo, que é o atual Maracanã, o último jogo também foi Fluminense e Vasco. E foi o jogo que teve a estreia do Deco. O Maracanã recebeu um público de 80 mil torcedores. Mais uma vez o Maracanã dividido. O placar foi 2-2, um jogaço. Depois disso o Maracanã fecha para as obras e se torna um novo Maracanã que praticamente ninguém gosta, ninguém curte. Então, como vocês podem ver, é um clássico muito importante, com grandes jogos, grandes decisões, grandes públicos e com determinadas peculiaridades, como esse fato de ser o último jogo da reforma de 2000 no Maracanã, onde foram mais de 130 mil torcedores naquele jogo do Campeonato Carioca. E, galera, se eu não me engano, foi a 3ª rodada do Carioca, tá? Não foi final de campeonato, final de Taça Guanabara, nada disso não. O Maracanã ficou abarrotado. E também esse jogo de 2010, onde o Fluminense acabaria sendo campeão brasileiro, que levou 80 mil torcedores ao Maracanã. O Maracanã ficou espetacular, as 2 torcidas dividiram ali e fizeram a sua festa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Agora, eu vou falar de 2 gols antológicos. Um, é claro, eu vou ficar muito feliz em relembrar, o outro não. Um é o antológico gol do Rivelino, que comandava a máquina tricolor. Ele dá um elástico no Alci Portela, passa por mais 3 zagueiros e fuzila o goleiro do Vasco. Esse gol é simplesmente espetacular. Eu acho que é o gol talvez mais bonito que eu já vi na minha vida. Aquele gol do Roberto contra o Botafogo também é muito legal. E o gol antológico do Vasco foi o gol que culminou, selou o título carioca de 2003 naquela final, onde o Léo Lima faz um cruzamento de letra. O Edilson pula, ajeita de cabeça e o Souza faz o gol. Separei esses 2 gols aqui para as 2 torcidas relembrarem aí, buscar no YouTube depois para ver o gol do Rivelino, que é o famoso elástico, no Alci Portela, e a letra do Léo Lima.
Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se ficou faltando mais algum detalhe. A princípio, não. Agora, eu vou falar alguns fatos curiosos envolvendo esse jogo. Em 1952, só entraram 123 mil torcedores. Aí vocês estão falando, só? Como assim? Isso é um absurdo. A Federação do Rio não previa que fosse tanta gente ao jogo e confeccionou somente isso. E uma multidão ficou do lado de fora. O Fluminense e Vasco é o único clássico do Rio de Janeiro a acontecer na Libertadores. E foi justamente na Libertadores de 1985. O Fluminense foi campeão em 84, o Vasco foi vice e eles foram os representantes na Libertadores. Caíram no grupo com o Argentino Júnior e Ferrocarril Oeste da Argentina, os dois acabaram sendo eliminados. O momento mais importante do clássico foi em 1984, a final do Brasileiro. Os clássicos no início foram disputados aonde? Maracanã? Não, galera, Maracanã foi construído em 1950. Eles foram disputados, os maiores palcos eram Laranjeiras e São Januário. E há registros de jornais da época, onde se fala em multidões que foram acompanhar esse jogo, tanto em Laranjeiras quanto em São Januário. E as multidões da época eram 30 mil torcedores. E aí vocês devem estar falando, como assim 30 mil em Laranjeiras? Laranjeiras não tem o formato de ferradura que tem hoje. Era um estádio fechado, portanto cabiam muito mais pessoas. Tá ok? O primeiro confronto foi em Laranjeiras, em 1923, com vitória do Vasco. O primeiro clássico no Maracanã foi em 1950, primeiro jogo no Maracanã, vitória do Fluminense. O primeiro jogo em São Januário foi em 1927, ano da fundação do estádio, da construção, foi um empate. O primeiro jogo por uma competição nacional foi no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. Até então esse clássico só havia sido disputado a nível estadual. E foi empate. O Fluminense venceu o torneio internacional de verão em 1973. Torneio que tinha Fluminense, Vasco, Atlanta da Argentina e Argentino Júnior da Argentina. A final foi vencida pelo Fluminense por 1-0 dentro do estádio de São Januário. Então, gente, eu fiz questão de fazer isso porque eu acho uma injustiça um clássico desse porte, com torcidas gigantescas, com clubes que têm histórias gigantescas, com vários títulos, grandes conquistas envolvidas, não ter um tratamento adequado da mídia. E isso reflete em vocês. Eu percebi que muito torcedor do Vasco não faz ideia do tamanho do Fluminense, da história do Fluminense. E é até compreensível, ele tem que saber da história do time dele. Porém, eu acho interessante saber a história desse clássico, tanto para a torcida do Vasco quanto para a torcida do Fluminense. Tem mais coisas legais envolvendo, eu recomendo vocês a pesquisarem na internet. Pega as coisas que eu falei aqui, digita lá no YouTube, tem muita imagem boa, muita imagem legal, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E eu estou fazendo esse vídeo em agradecimento ao prestígio que as duas torcidas me deram. Leandro, mas teve vascaíno que ofendeu o nosso clube, que ofendeu você. Cara, não tem problema. O cara compareceu aqui no canal, marcou presença, contabilizou visualização, deu like, deixou comentário, interagiu, cara. Rivalidade é isso. Eu não vou esperar que torcedores do Vasco tragam flores para mim. Rivalidade é isso. Fluminense e Vasco são dois arquirrivais do futebol fluminense, daqui da cidade do Rio de Janeiro, do futebol carioca, e também do Brasil, e fazem um dos maiores clássicos do Brasil, um dos maiores clássicos da América do Sul e um dos maiores clássicos do mundo. São duas torcidas gigantes, duas instituições gigantes, e quando se enfrentam é sempre muito legal. E eu espero que esse jogo de agora tenha casa cheia, que o Maracanã fique lotado, que as duas torcidas deem seu show e que dentro de campo haja uma grande partida de futebol. O Fluminense tem um grande time, se reforçou, o Vasco está com uma perspectiva muito boa para esse ano, com a entrada aí da empresa que comprou o clube, com a contratação, com a volta à primeira divisão, a torcida está empolgada, e eu espero que as duas equipes façam um grande jogo no domingo, e que após o apito final eu possa gravar um vídeo bem legal, seja com vitória ou com derrota. Claro que com vitória eu vou ficar mais feliz. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Mandem ver no like, dá essa força pro canal.
Manda ver nos comentários, quero ver o comentário pegando fogo, foi muito legal a interação aí, a participação das duas torcidas, tá bom? E saudações tricolores. Um abraço, até o próximo vídeo.